conhece a história do príncipe que vê o fantasma do pai e começa a fingir loucura? Essa é a história de Hamlet, o príncipe da Dinamarca. E, sinceramente, é uma das tragédias mais completas de Shakespeare. A história começa na Dinamarca. O rei Hamlet, pai do príncipe Hamlet, é morto e toda a corte acha que foi uma morte natural. Mas o fantasma do rei aparece para o Hamlet e conta que ele foi, na verdade, assassinado pelo próprio irmão, que colocou veneno em seu ouvido enquanto ele descansava no jardim do castelo. E para completar, o Cláudio casa com a rainha Gertrudes, a mãe de Hamlet, e se torna rei. O Hamlet ele fica em choque e jura vingar a morte do pai, mas ele começa a ter dúvidas se realmente é verdade o que o fantasma do pai revelou, se aquilo era uma imaginação da cabeça dele. Então ele começa a fingir de louco para tirar essa história a limpo. E a partir daí todas as relações dele começam a desandar, com a mãe, com os amigos, com o próprio tio Cláudio, com a Ofélia, que é a mulher que ele ama. E para confirmar a culpa do tio, o Hamlet tem uma ideia, que é pedir para uma companhia de teatro que está no reino encenar essa morte do pai. E nesse momento, quando eles estão assistindo a peça, o rei Cláudio fica muito incomodado e se retira, assumindo assim a culpa. O príncipe Hamlet vai confrontar a mãe Gertrudes, e quando ele está no quarto dela, ele ouve um barulho atrás da cortina e pensa ser o tio Cláudio. E ele mata essa pessoa, que na verdade é o Polônio, conselheiro do rei, pai de Ofélia e de Laertes. Com a morte de Polônio, Ofélia entra num colapso e morre afogada, e Laertes jura vingar a morte do pai. O Cláudio, com medo do Hamlet, combina com Laertes o duelo, e ele coloca veneno na ponta da espada do Laertes. E para garantir, ele leva também um cálice de vinho envenenado para oferecer para o Hamlet. Só que ele não bebe. Mas no meio do duelo, as espadas são trocadas e tanto Laertes quanto Hamlet são feridos com a espada envenenada. A rainha Gertrudes bebe esse cálice envenenado e morre. Quando Laertes está morrendo, ele confessa para o Hamlet tudo o que o Cláudio fez, e o Hamlet, no seu último segundo de força, mata o rei Cláudio e pede a Horácio, que foi o único amigo que ele confiava, que ele confiou ao longo de toda a peça, para contar a sua história e determinar quem seria o sucessor da Dinamarca, que seria o príncipe da Noruega, Fortinbras, que chega nesse momento, no final dessa tragédia, e assume o reino da Dinamarca. Essa é a história de Hamlet. Se você gostou, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.